Um ótimo dia para vocês, Marcelo Cardoso por aqui, e agora nós chegamos no quinto e último episódio a respeito da série que fala da prosperidade segundo a Bíblia. Eu queria falar um pouco com vocês a respeito da generosidade. Nós falamos sobre sabedoria, nós falamos sobre obediência, nós falamos sobre trabalho, nós falamos sobre a integridade no último vídeo e para finalizar nós iremos falar agora a respeito da generosidade. A generosidade eu achei bem legal, assim, porque tem uma série, né? Sabedoria para quê? Para que você saiba como prosperar de uma maneira correta, da maneira mais consciente e mais sábia possível. Obediência para quê? Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a você mesmo, você estará fazendo a vontade de Deus. Isso gerará bênçãos para a sua vida. Trabalhe como se fosse para Deus e não para as pessoas. É o que a Bíblia nos ensina, que você sempre trabalhe como se fosse para Deus e não para as pessoas. Integridade, por quê? Porque você precisa manter o seu caráter íntegro, você precisa ser uma pessoa íntegra na sociedade. E isso, essa paciência, né, que o íntegro tem, gera para você uma esperança de que Deus irá fazer coisas muito boas na sua vida e que a sua vida vai ser uma vida muito abençoada, cheia de experiências positivas. E para finalizar agora vem a generosidade. Muitas pessoas são avarentas, muitas pessoas são gananciosas, muitas pessoas, quando têm dinheiro, e às vezes é até pouco dinheiro, não é nem muito dinheiro, o pouco que tem já dá um trabalho gigante, né? Já começa a se tornar uma pessoa arrogante, uma pessoa da qual a gente não quer ter muito contato com ela. Então, o quinto ponto deveria ser a generosidade, e é de fato a generosidade. Porque quando você tem mais, a Bíblia diz que você teria para dar e não precisaria pedir emprestado, ou seja, você nem emprestaria, você daria o dinheiro. De repente alguém da sua família estaria numa situação difícil, você não iria nem emprestar o dinheiro, você vai dar o dinheiro. E a Bíblia diz que você não vai precisar pedir emprestado para ninguém também. Você vai ter para dar gratuitamente para as pessoas e não vai precisar pedir emprestado. Por quê? Porque você será generoso e você terá condições de ser generoso, de ser generosa. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 6, versículo 38, o seguinte: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso. Ele quem? Deus. Deus será generoso. E as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. As bênçãos que Deus vai trazer sobre a sua vida serão tantas que você não poderá segurar essas bênçãos nas suas mãos, de tanta coisa que virá, tanta coisa boa que vem por aí. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Lucas capítulo 6, versículo 38, é Jesus falando aqui. Então ninguém melhor do que Jesus para finalizar essa série de 5 vídeos, né, de 5 episódios. Jesus está dizendo basicamente que quando você dá gratuitamente aos outros, quando você abençoa a vida dos outros, e aqui falando financeiramente, alimentos, coisas do tipo, quando você abençoa a vida dos outros, Deus é generoso com você. E é legal que Jesus não diz que ele vai entregar dinheiros nas suas mãos como existia já a moeda da época. Não, ele diz que Deus vai abençoar a sua vida e serão tantas bênçãos que não vai nem caber na sua mão. Ou seja, é uma vida próspera, como eu venho falando nos vídeos, e não apenas ter dinheiro na conta. Existe uma diferença muito grande entre ter dinheiro na conta e ter uma vida próspera. Houveram já muitos homens e mulheres, infelizmente haverão ainda muitos homens e mulheres que tirarão a própria vida mesmo tendo milhões na conta. Isso não vai ser o suficiente para que eles tenham uma vida próspera. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro, mas não têm a prosperidade em todas as áreas. E o convite nesses vídeos é que você seja próspero em todas as áreas. E Jesus diz que para você ser próspero em todas as áreas, você precisa ser generoso, você precisa ser generosa. E ele fala no final que a mesma medida que você usar para medir as pessoas, Deus usará para medir você. Ou seja, a mesma importância que você dá para as pessoas é a importância que Deus dá para você. A mesma maneira como você enxerga as pessoas é a maneira que Deus te enxerga. Então, se você não está nem aí para ninguém,
se você não está nem aí para as pessoas, se você não se importa com o que está acontecendo na vida das pessoas, se você não se importa com as dificuldades das pessoas, se você não se importa com o sucesso das outras pessoas, se você quer tudo para si, se você quer acumular para você, se você não quer ser generoso, se você não quer compartilhar, existem pessoas que todo o conhecimento que tem, ela quer para si, e no máximo ela vai vender esse conhecimento porque ela não aceita compartilhar com mais ninguém. E não estou falando que seja errado vender conhecimento, é totalmente correto. Mas eu falo da generosidade, é necessário ser generoso, é necessário entender que existem pessoas que precisam da sua ajuda hoje. Se você tem conhecimento para ajudar pessoas, ajude essas pessoas gratuitamente na medida que você pode. Ajude financeiramente na medida que você pode, faça coisas, seja generoso da maneira que você pode ser generoso. Às vezes você não tem dinheiro, mas você pode ser generoso de uma outra maneira. De fato, você precisa ser generoso, você precisa dar importância para a vida das pessoas. A vida das pessoas precisa importar. Nós vivemos num tempo em que muitas vezes nós damos mais importância para a vida de um bicho de estimação, por exemplo, daquele cachorro que a gente tem na nossa casa, que a gente trata como se fosse um filho, do que para a pessoa que está na rua, muitas vezes. Infelizmente é assim. Você muitas vezes dá menos valor na vida de uma pessoa do que de um animal. E não é errado dar valor na vida de um animal, pelo contrário. Você deve sim tratar um animal como se fosse uma pessoa, tentar tratar ele da melhor maneira possível. Mas as pessoas, os seus irmãos, aqueles que são da mesma espécie que você, aqueles que são humanos assim como você, aqueles que são iguais a você, porque todos nós somos iguais, independente do nosso biotipo, todos nós somos iguais. Para com esses, nós devemos ser mais generosos ainda. A gente precisa se colocar no lugar das pessoas e Deus se colocará no seu lugar. Se nós formos generosos com as pessoas, Deus será generoso com você. Se nós abençoarmos financeiramente a vida de pessoas, Deus abençoará muito mais financeiramente a sua vida. Se você abençoar a vida de pessoas através de palavras, de conhecimento, de sabedoria, para que você ajude as pessoas a evoluírem na vida delas também, Deus irá te dar mais sabedoria e mais conhecimento para que você cresça muito mais na sua vida também. Então, na medida em que você medir as pessoas, Deus medirá a sua vida. Sabedoria, obediência, trabalho, integridade e generosidade. Os 5 pilares da prosperidade segundo a Bíblia. Existem outros, com certeza, e virá muito mais ainda em vídeos futuros. Mas nessa série de 5 vídeos, sabedoria, obediência, trabalho, integridade e generosidade. Esses são os 5 pilares e eu creio e acredito que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida se você praticar. Busque a evolução nesses 5 pontos para que Deus abençoe e prospere a sua vida infinitamente mais aqui na Terra. Que Deus abençoe você e até mais.